Sexta-feira foi um pedido que a escola fez para que deixasse um período, né, a sexta-tarde, livre para vocês. Então, eu, como dava aula sexta-tarde, beleza, para deixar a sexta-tarde livre, beleza. Então, eu passo a aula para sexta de manhã, não tem importância não, para mim não faz diferença não, tá? Então, sexta-tarde nós não temos aula, tá? Então, vamos lá. Começar, como vocês sabem, eu vou projetar, aí eu não consigo ver o chat, né? Então, eu vou até aumentar aqui o volume, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Aí, hora que eu terminar a apresentação, a gente volta para o chat, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Passar a apresentar aqui para vocês. O computador hoje está um pouco mais lento do que o normal, mas vamos embora. Aqui. Pois bem, hoje nós vamos começar a falar de tributos. Para quem não sabe, tributos é o gênero onde os impostos, que é a coisa que a gente mais está acostumada, é uma espécie. Então, quando eu falo de atividade financeira do Estado, eu falo principalmente em questão relacionadas aos tributos, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é atividade financeira do Estado, e aí, mais para frente, nós vamos ingressar com tudo na área do tributo. Os tributos, eles são regidos pelo direito público. Por quê? Porque o direito público é o direito onde o Estado está num patamar acima que o cidadão. Lógico, se você não tivesse isso, ninguém ia pagar tributo. Ninguém ia chegar e falar, governo, olha, ganhei um dinheirinho extra aqui e eu quero dar uma parte para você e fazer as coisas que você achar que você deve fazer. Lógico que ninguém ia fazer isso. Por isso que o tributo, ele está no ente público, tá? No direito ligado ao ente público. Por quê? Porque o Estado precisa estar acima das pessoas para poder cobrar esses tributos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Cadê minha canetinha, meu marca-texto? Opa! Marca-texto. Isso. Nossa. Liga não. Nós estamos no final do ano, isso é tudo comum. Vamos lá. Primeiro, vamos imaginar a atividade financeira do Estado. Para que o Estado precisa de dinheiro? No começo, vamos voltar lá nos estados absolutistas. Tá? Vamos ter uma aulinha de história antes da gente entender a atividade financeira do Estado. Vamos voltar lá na era absolutista. E quando eu falo era absolutista, eu falo lá atrás, Roma, Grécia, Mesopotâmia. O que a gente tinha? A gente tinha um governante, um soberano, geralmente uma pessoa só, a não ser alguma parte da história grega, onde a gente teve o início da democracia, né, que é o governo do povo, que tinha câmaras de representantes, essas coisas. O resto da história nossa foi ditadura, ponto final, que é o nome que nós damos hoje para um governo que concentra todo o poder nele e reprime quem não concorda com esse poder. Né? Então, lá atrás, nós tínhamos muito disso, demais. Um monte. Tá bom. Como que era o Estado? O Estado servia para servir ao superior, ao rei, ao monarca. Então, a única coisa para a qual servia o Estado era para servir ao monarca. O Estado só existia para isso. Tanto é que toda a população trabalhava, não era dinheiro, era em produção agrícola, e o Estado vinha a título de imposto e pegava parte da produção. Em épocas de guerra, o Estado poderia pegar mais
ainda do que já pegava. Então, em épocas de guerra, era convencionado que o Estado poderia arrecadar muito mais, pegar muito mais coisas do que seria o normal. Vamos imaginar assim, e isso era comum no Egito. 50% do que você produz é do rei, é do faraó. E que bom. Cara, mas 50%, 50% manda para o faraó. Entendeu? Com isso, a população ficava com 50% de tudo que era produzido e o faraó 50%. Por quê? Porque não era só o faraó e sua família, era o faraó, era os puxa-saco do faraó, que eram os nobres, a nobreza, eram os empregados do faraó, porque esses trabalhavam para o faraó. Então, em todo lugar onde a gente tinha esse tipo de governo, nós tivemos esse tipo de arrecadação. E quando estava em guerra, aumentava, chegava a 75%, 80%. Para quê? Para levar alimentação para os empregados ou para os soldados. Pois bem, passou-se a história e a gente acompanhou muito dessa história até chegar em 1215, que vocês vão lembrar da minha primeira aula, quando eu falei sobre a Magna Carta da Inglaterra. O que é a Magna Carta? A Magna Carta, ela representou do lado da atividade financeira, tá? Nós já falamos da atividade política dela, da atividade legal dela, na nossa primeira aula, ainda presencial, vocês vão lembrar disso. Nós falamos sobre a atividade política e legal dela, agora nós vamos falar sobre a atividade financeira dela. Ela veio como um freio para as pretensões do rei inglês, do João Sem Terra, de tributar, de onerar mais ainda a sociedade inglesa. Por quê? Porque na Inglaterra era normal, à época, 60% da produção. São muitos nobres, muitos títulos de nobreza. Lá eram, pelo menos. Então, o rei estava cada vez mais ávido por tributar a população. E a população já não aguentava mais. Por isso que, com o enfraquecimento do rei, a Câmara dos Comuns lá resolveu colocar a Magna Carta, a Constituição, e nela limitar o poder do rei de tributar. A partir de então, todo tipo de atividade financeira passaria pelo rei. Legal, beleza. Estou falando em Inglaterra, nos outros países continuaram tudo bonitinho, continuou tudo como era, até cair, virarem democracias, mas tudo como era. Tá? O Estado arrecadando para pagar suas continhas, suas coisinhas. Um belo dia, alguém na Europa, tendo como grande pensador, talvez, o Max Weber, começa a analisar que o Estado ele não serve apenas para regular a situação. A ideia que se tinha ainda era a ideia de Adam Smith. E é por isso que eu costumo falar muito que a gente tem que tomar cuidado quando vai analisar teorias econômicas, porque o Smith, o Marx, o Keynes, né, caramba, fugiu o nome do cara, já eu lembro o nome dele, né? Esses pensadores, mas o Hayek, Samuel Hayek, esses caras, esses pensadores de 2, 3 séculos atrás, um século atrás, quando eles declararam, fizeram seus livros, botaram seu pensamento em voga, aquele pensamento era o real para aquele momento. Quando o Adam Smith colocou que o mercado se regulava, quando o Adam Smith colocou que a função do Estado deveria ser simplesmente cuidar da regulação do mercado, que o mercado se autorregulava, é porque ele estava falando de um período pequeno, onde você tinha pequena atividade econômica. Nós estávamos numa era pré-revolução industrial, ou dentro da revolução industrial. Então, ainda nós estamos falando de uma indústria capitalista no começo, e o pensamento dele era
Deixa que eles se regulam, deixa que o mercado se regula. Ano que vem com o Luciano, vocês vão ver que até hoje existe uma teoria chamada a tesoura marshalliana, onde demanda e equilíbrio, ou demanda e oferta, vão achar um ponto de equilíbrio, e naquele ponto de equilíbrio, demanda e oferta se anulam. E o mercado está equilibrado, onde quem quer comprar está feliz, quem quer vender está feliz e tudo numa boa, sem intervenção de ninguém. Isso valeu lá no começo. Então, o Estado, no começo, é um Estado que olha para o cidadão e fala, cara, se vira. Se vira. Ó, aí, problema do 6. Se vira. Tá? Essa aí eu me abstenho, meu negócio é regular, meu negócio é ajeitar, meu negócio é legislar, então vocês se viram. Com o grande crescimento da indústria, com a grande deterioração das relações de trabalho. Por quê? Porque começou-se a perceber que o Estado ele não tinha poder suficiente ou não tinha interesse suficiente em regular esse Estado. Hoje nós não temos, já eu vou chegar lá. Se o Estado não tem como regular todas essas coisas, começaram a vir as ideias que desembocou em Marx. Se o Estado não regula, quem tem que regular, então, é o proletário, é o camponês. Então, vamos tomar o Estado do capital, corrente à época, vamos fazer um Estado onde a igualdade social exista. Legal. A época, foi muito jóia. A ideia era isso mesmo, era pegar o Estado, botar pessoas do povo, proletários, trabalhadores, camponeses, para comandar e dividir tudo igualitariamente. A época era muito legal isso, por quê? Porque os estados ainda eram pequenos. Pouquinha população, fácil de fazer isso, muito fácil. Não tinha grandes coisas para fazer isso. Só que só isso não resolveria o problema do Estado. Nem Adam Smith, nem Marx conseguiu resolver esse problema do Estado, que foi desembocar lá na frente com a crise de 29. Na crise de 29, começaram a aparecer outras ideias. E aí, nós vamos sair um pouquinho da economia e vamos voltar para a sociologia. E aí nós vamos entender que dentro disso aí, nasce um economista, né, o Keynes, com a teoria keynesiana, e o Keynes ele fala o seguinte: o Estado precisa intervir decisivamente no mercado, porque o mercado desregulado, o mercado ao Deus dará, a mão invisível do mercado, como dizia Adam Smith, não funciona hoje mais. Tanto que a desregulação do mercado fez quebrar a bolsa e fez ter um mundaréu de desempregados e de pobres. Junto com ele vem Adam Smith, Adam Smith, vem Max Weber e fala, peraí. O Estado não precisa apenas cuidar da atividade econômica. O Estado precisa cuidar das pessoas. A gente sai de um Estado que preocupava só com a economia, o restante se virava, para ter agora o que foi chamado welfare state, o estado do bem-estar social. E o que é o estado do bem-estar social? É o governo também apoiando as pessoas. Só que aí nós temos um problema. Para o governo começar a apoiar as pessoas, a ajudar aqueles que estão sem cobertura econômica, a ajudar as pessoas mais pobres, a ajudar as pessoas carentes, a ajudar os desempregados, o Estado precisa de uma coisa que até então ele não fazia muito bem: gerir dinheiro. Porque, como eu falei para vocês, até agora, tudo que o Estado arrecadava era para se sustentar. Todo o dinheiro que ia para o Estado era para sustentar o Estado. Vamos pensar Brasil.
No Brasil, até 1889, com a proclamação da República, a gente viveu colônia, onde tudo que arrecadava mandava para Portugal, ficava só um nacozinho aqui para as pessoas daqui. Depois, império, onde tudo que arrecadava ia para o imperador, para a corte, para manter a corte brasileira. Quando a gente tem a proclamação da República, ali que a gente começa a ter um presidente. Ali que a gente começa a ter um pouquinho, um resquício, um cadiquinho de olhar para o país. Porque o imperador olha para ele. Esse que é o grande problema, talvez, na minha visão, foi o grande problema que deu com a abolição da escravatura no Brasil. Nós abolimos a escravatura, mas nós não tínhamos no Brasil um welfare state, um estado do bem-estar social. Para falar a verdade, as pessoas, os teóricos dizem que o Brasil nunca teve um welfare state real, de verdade. Se a gente não tinha, quando você abole a escravatura ainda no Império, você chega pro cara e fala, cara, valeu, agora tu é livre, tchau. Mas como assim? Sou livre, tchau? É. Mas eu vou para onde? Não sei. Vou trabalhar no quê? Não sei. Você agora, você pode me ajudar? Posso. Você continuar na sua posição. Agora eu te pago uma berrequinha, só para falar que você está na posição. Você pode continuar dormindo lá naquela casa que eu arrumei para vocês, que vocês botaram o nome de senzala, tá? E fica por isso mesmo. E por que teve isso? Porque nós não tínhamos, e como eu disse para vocês, alguns teóricos acham que nós não tivemos até hoje, um estado do bem-estar social. Mas voltando aonde teve, que é aí que nós vamos entender. O governo, para isso, ele precisa arrecadar dinheiro. Por mais que a gente ache que a Casa da Moeda tem uma impressora que é só ir lá imprimir dinheiro e mandar pau, não é bem assim. Vocês vão ver com o Luciano que é muito pior imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro dá uma dor de cabeça do cão. Não vou explicar agora, deixa para o Luciano ano que vem. Se eu tenho esse problema de imprimir dinheiro, o dinheiro tem que vir de algum lugar. O Estado, geralmente, falo geralmente que você tem algumas ilhas de excelência, ele é ineficiente. Por que o Estado é ineficiente? Porque muita gente que entra para as hostes do Estado, entra para as hostes de serviço público, ainda imagina que, é de todo mundo? Então não tem dono. Quantos colegas de vocês rabiscam carteira na escola? Quantos colegas de vocês põem o pé nas paredes da escola? Quantos colegas de vocês quebram vidros na escola, quebram bebedouros, vão no banheiro, não tem um mínimo cuidado com o banheiro? Quantos? Por quê? É do Estado? Então não tem dono. Quando a verdadeira ideia deveria ser, é estatal, é do Estado, é meu. É meu. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem trabalhando. Quando vocês tiverem o imposto de renda descontado de vocês, aí vocês vão lembrar, falar, poxa vida, o professor falou naquela aula de tributário, que a primeira aula que ele deu de tributário, ele falou que eu ia pagar por essas aulas que eu estou tendo hoje o resto da vida. E é verdade, é verdade. Tá? Já já a gente vai chegar nisso. Então, o governo, ele é ineficiente por natureza. Tá? Por mais que a gente odeie privatização, a privatização ela traz uma certa eficiência para o serviço, por quê? Porque a empresa privada, se ela não for eficiente, ela quebra. O Estado, se ele não for eficiente, ele pega dinheiro do contribuinte para pagar sua ineficiência. Infelizmente, é a realidade isso. Por mais que a gente discorde, por mais que a gente lute contra, infelizmente é essa a realidade. Então, o Estado precisa de dinheiro. E se você deixar, ele precisa de muito dinheiro. Como o Estado pouco produz, o Estado pouco faz, as empresas estatais, quando dão pouco lucro,
se eu pensar só Petrobras, em 2017, 2018, deu prejuízos bilionários, né? Então, ela dá pouco lucro, e o Estado realmente não está ali para dar lucro, ele está ali para apoiar as pessoas, ele precisa de alguma fonte de arrecadação. E qual que é a fonte de arrecadação que ele tem? As pessoas. Buscar as pessoas. E como que ele busca as pessoas? Imputando a elas uma parcela de algo, que já já nós vamos falar, para que esse algo volte para o Estado e o Estado possa bancar as pessoas. E o Estado possa dar esse dinheiro para as pessoas. Dar isso de volta para as pessoas. O welfare state é isso. É tirar de quem pode mais para entregar para quem pode menos. Talvez não em forma de dinheiro, mas em forma de serviços, em forma de bem-estar social. Para isso, cria-se, então, duas coisas para o Estado. O Estado precisa arrecadar e o Estado precisa administrar. Falando de Brasil, agora no nosso Brasil, o Estado brasileiro divide a atividade financeira em 2 pontos. Primeiro, ela cuida da arrecadação. Quem cuida da arrecadação, o Estado está num patamar acima, porque o contribuinte precisa pagar, ele não é pagador porque dá vontade, ele é paga porque ele é obrigado a pagar. Então, esse integra a parte do direito público e deu-se o nome de direito tributário. Por quê? Porque é o direito que cuida dos tributos. E, em outra parte, nós temos a parte de administração desse dinheiro, que também é público, também é direito público. Por quê? Porque é o governo quem fala onde vai colocar, e dane-se o pessoal, dane-se se eu discordo. Ah, vão instalar LED na porta da sua casa. Né, o prefeito vai botar luz de LED aí na sua porta. Ah, eu não quero, porque luz de LED vai encarecer minha taxa, porque onde já se viu, isso é um absurdo. Ah, você não quer? É problema seu, meu brother. Eu vou instalar a luz de LED na sua casa. E acabou. Ponto final. E daqui a aqui, o problema é seu. Entendeu? Então, o governo ele precisa estar nesse patamar, porque é ele quem decide o que vai ser legal ou não. É ele quem decide onde deve ser feito ou não. Para isso, eu tenho direito financeiro, ou a administração financeira e orçamentária. Tá? Então, por isso que eu divido em orçamento e arrecadação. Só que aqui, hoje, nós não vamos ver orçamento. Então, dá tchau para o orçamento, tchau. O orçamento foi embora. Nós vamos ficar só com a parte da arrecadação. Tá? Administração financeira e orçamentária é outra história. É lá onde a gente vai entender como que funciona o orçamento. Para o direito tributário, o país tem 2 tipos de receita. Bom, aliás, primeiro eu vou falar da despesa. O que é despesa pública? Despesa pública é o dispêndio que o governo tem para conseguir os seus objetivos. Então, a despesa pública é o que o governo gasta, o dispêndio que ele tem para garantir aquilo que ele precisa garantir, que é o quê? O bem-estar da população. Que é a população tendo o bem-estar. Ponto final. Por enquanto está ótimo isso aqui, até porque quem cuida da despesa pública é o orçamento. Nós estamos preocupados com a receita pública. Que para nós vai dividir em 2. Deixa eu ver, se eu não conseguir com a canetinha aqui, eu dou um outro jeito. Vai dividir em 2. Para cá, as 2. Eu tenho as receitas que eu chamo de receitas originárias. Lembrando que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, pode ficar feio. Minha letra já não é bonita. Com o mouse, então, a receita originária. E eu tenho a receita
derivada. Isso aqui é para vocês anotarem e ter aí anotado. Derivada. Pronto. Então, eu tenho essas duas receitas, a originária e a derivada. Receita originária, para não esquecer nunca mais. Para se cair numa prova que talvez eu dê, não sei ainda, você não esqueça disso. Rinite está atacada. Aí de vez em quando dá essas vontades de espirrar. Receita originária é a que se origina do patrimônio do governo. Receita originária é a que se origina do patrimônio do governo. O que são receitas originárias? É aquela receita que o governo, usando seu patrimônio, arrecada. Por exemplo, há uns 12 meses, 13 meses, alguma coisa assim, foi em 2018 ainda. A escola, para arrecadar dinheiro, pegou uma parte dos bois da escola e vendeu num leilão. Percebe-se que foi a escola quem gerou essa renda. A escola vendeu em um leilão o gado que ela tinha lá para arrecadar um dinheirinho. Se ela usou de um patrimônio seu para arrecadar esse dinheiro, essa receita é uma receita originária. Por quê? Porque ela se originou do patrimônio da escola. As taxas da Caixa Econômica, as taxas do Banco do Brasil, juros do Banco do Brasil e da Caixa, o que a gente paga para o correio, para transportar carga, né, para transportar alguma coisa. Tudo isso é receita originária. Um aluguel que o governo recebe. O governo tem um prédio, não vai utilizar, ele aluga. São receitas originárias. Detalhe, ela não faz parte do nosso estudo. Por que, professor, não é receita do governo? É. Mas, por definição, a receita originária, ela, com certeza, é derivada não do direito público, é derivada do direito privado, de uma relação com terceiros. E essa relação com terceiros, o governo não pode estar no patamar acima. Pensa bem, compra e venda de gado. Já pensou se o governo tivesse privilégio? Quem que ia querer comprar o gado dos outros? Ia comprar só o gado do governo. Compra de veículos. A escola, de vez em quando, vende veículo, vende sucata lá. Se tivesse todo incentivo, quem que ia querer comprar veículo dos outros? Ia comprar do Estado, óbvio. Caixa Econômica e Banco do Brasil. Se eles não tivessem as mesmas prerrogativas que todos os bancos têm, ninguém ia ter conta nos outros bancos. Ninguém. O Banco do Brasil, nem tanto. O Banco do Brasil ainda é um banco normal. A Caixa ainda tem uma função estatal legal ali. Mas os dois estão no mercado. Então, tem que ser igual. O Correio é a mesma coisa. Em que pese o Correio ter um monopólio de cartas é o monopólio do Correio, hoje é uma coisa que ninguém usa mais. Hoje, 90% da renda do Correio se resume a encomendas. E encomenda, qualquer empresa pode. Qualquer transportadora pode. Então, esse tipo de receita não interessa para nós. Esse tipo de receita é regulado pelo direito privado, para nós não interessa. Até porque ela representa de 10 a 15% da arrecadação do governo. Não mais que isso. O grosso da arrecadação do governo, o grande da arrecadação do governo, o que ele é louco é a arrecadação, é a receita pública derivada. Que é
para não esquecer nunca mais, aquela que deriva do bolso do contribuinte. Receita derivada é aquela que o Estado arrecada do contribuinte, seja ele quem for, e já vou acostumando com esse nome, porque é esse o nome que é dado a quem paga o imposto, tá? Então, é derivada do contribuinte, e essa receita, o contribuinte não tem como falar não quero. Você tem uma caixinha, tem uma caixinha aqui. Ó, beleza. Você tem uma caixinha para mandar, tá aqui, a caixinha. Posso mandar pelo correio? Posso. Posso mandar por transportadora? Posso. Posso mandar por ônibus? Posso. Posso mandar de avião? Posso. Sou eu quem escolho a forma que eu vou mandar essa caixinha. Se a arrecadação da receita do envio da caixinha fosse derivada, eu posso mandar pelo correio? Não. Eu devo mandar pelo correio. Posso mandar para transportadora? Não. Sou obrigado a mandar pelo correio. Por quê? Porque ela é obrigatória. E não há de quê. Foi o que eu comentei com vocês. Se a receita derivada não fosse obrigatória, ninguém ia chegar. Eu não ia chegar para o governo e falar, governo, ó, eu quero me aposentar, tá? Eu sei que você não vai me pagar o que eu ganho, eu sei que hoje você vai me pagar, pela minha regra, 80% do que eu ganho só, então eu estou arrecadando sobre 100, mas você vai me devolver 80%. Isso tudo eu sei, acho lindo, ó, governo, ó. Tamo junto, tá? Então, toma aqui meu dinheiro. Ah, tem outra. Cara, meu salário é grande, eu tô tão feliz com o que eu ganho. Eu não preciso de saúde pública, eu já pago Unimed. Eu não preciso de transporte público, eu não preciso de ensino público, eu não preciso de nada disso. Mas toma, tem gente que precisa, coitadinho, tem gente que precisa. Toma meu imposto de renda. Cara, na boa, ninguém ia fazer isso. Ninguém. Por isso que o Estado precisa obrigar essa arrecadação. Por isso que o Estado precisa fazer valer o seu poder arrecadatório. Fazer valer o seu poder de Estado e falar, você vai pagar. Essa é a receita derivada. É aquela que deriva do bolso do contribuinte e ela é uma receita de origem no direito público. Por quê? Porque o Estado precisa ter poder para arrecadar, impor a arrecadação para todos. Que são 8? Até as 9. É. Não, pode ir. Tá bom? Batendo um papo com a esposa que tem intervalo lá no CNSD e ainda estava conversando. Então, vamos lá. Continuando, então. Então, a receita derivada é o que nós vamos trabalhar. A receita que o governo impõe. Primeiro, vamos começar a falar sobre os tributos. Quem regula o tributo no Brasil é a Constituição Federal. Opa, errei. Oh, saco, errei de novo. Errei. Aqui, borracha. Vamos apagar. Quem se preocupa é a Constituição Federal. Principalmente artigos 1, 4, 5 a 164. E o que nós chamamos de Código Tributário Nacional, o CTN, que, se não me engano, se não me falha a memória, é Lei 5194/66, que foi parcialmente recepcionada pela nova Constituição e é a lei que está valendo hoje. É isso aqui, é com isso aqui que nós vamos trabalhar durante essa parte que nós vamos ter sobre
Um tema legal que faz parte da educação fiscal, por isso está aqui, ó, que bonitinho, educação fiscal aqui, ó, olha, aqui, tá? Então é isso aqui que nós vamos trabalhar como parte da educação fiscal. Deixa eu apagar tudo isso aqui, que aí eu vou projetar aqui, tá? Era só para vocês saberem as fontes que nós vamos trabalhar durante esse nosso curso. Então vamos lá. Vamos começar pelo CTN, vamos começar pelo CTN, pode deixar. Entendendo primeiro o conceito de tributo. E provavelmente nós vamos ficar parados nisso aqui. Deixa eu ver se isso aqui continua. Ah, não. Beleza, eu fiz certo. Provavelmente nossa aula vai matar aqui, né? Porque, gente, tem tanta coisa para falar sobre isso. É um artigo tão pequenininho, mas que tem tanta coisa para falar sobre isso, que nós vamos começar agora e vocês vão ver. Eu vou dividir o artigo 3º do CTN em várias partes. Vamos lá primeiro para ele, tentar entender. Esse aqui é o conceito usado de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos lá de novo conversar sobre ele. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza. Vamos lá? Vamos. Primeiro, como eu falei para vocês, isso aqui é a definição de tributo. E, como eu disse, o tributo é gênero. Tendo algumas coisas aqui na classificação que a gente vai falar já já. Então, o que o CTN fala para nós? Que tributo é toda prestação. Parou. O que é uma prestação? Para o direito, prestação é algo que você paga com uma certa constância para um determinado ente, para uma determinada pessoa. Tanto é que, até hoje, é muito comum a gente dividir alguma conta em parcelas. E as pessoas vão falar, nossa, tenho tantas prestações a pagar. Por quê? Porque o direito convencionou que essas parcelas que são pagas com uma certa constância, com uma certa regularidade, advindas de um contrato, são prestações. O tributo é uma prestação. Por quê? Porque é uma parcela que eu pago com uma certa constância. Nós vamos entender isso na hora que começar a ver a característica de cada tributo, e principalmente os tributos em espécie. Nós vamos ver que a gente paga com uma certa constância. E isso é derivada de um contrato. E aí eu volto lá em Rousseau, e aí eu volto na sociologia, e aí nós vamos entender que quando eu estou num país, eu tenho um contrato com esse país. É um contrato social que eu tenho com o quê? Com esse país. Então, no fundo, eu tenho um contrato com o Brasil. Do quê? De ajudar o Brasil a conseguir cumprir seus objetivos. Esse é o que eu tenho de compromisso com o Brasil. É um contrato que eu tenho com o Brasil. De falar, ó, eu vou te ajudar nessa. Como que eu vou te ajudar nessa? Eu vou dar determinadas prestações para você. Tá, professor? Tá bom. Meu pai ganha um salário mínimo. Ele dá alguma prestação? Dá. Professor, meu pai ganha um salário mínimo. Ele dá prestação?
Não. O mínimo que um assalariado tem é o desconto do INSS, que é uma prestação para ajudar a pagar os benefícios do INSS, os benefícios previdenciários. Nossa, desconta 8% de salário para o INSS. Professor, meu pai é autônomo, ele paga a prestação? Deveria, mas provavelmente não paga. Mas subentende-se que, se ele é um autônomo, é um mestre de obra, um pedreiro, um servente, um eletricista, um marceneiro, que não tenha marcenaria, só marceneiro, faz serviço, carpinteiro, né? Se ele mecânico, às vezes, tem uma mecânica no fundo de casa, essas pessoas, elas não pagam, e a lei entende que elas são necessitadas dos benefícios. Então, aqueles que a lei entende que são necessitadas dos benefícios, elas não pagam. Professor, minha mãe é separada, está desempregada, recebe o auxílio do governo, recebe Bolsa Família, ela paga? Claro que não. É a característica mais clara daquele que é necessitado, que precisa desse serviço. Entendeu? Então, esses não pagam a prestação. Eles têm o contrato deles, sabem que se aumentarem um patamar de renda, de ganho, se subirem na pirâmide social, eles vão passar a contribuir. Eles vão passar até o gasto da prestação. Mas agora, nesse momento, e isso aí é muito fotografia, é mais fotografia que filme, nesse momento, não precisa. Nesse momento, não paga. Nesse momento, o contrato social dela é de recebedora e não de pagadora. Com esse contrato social, eu sei que eu tenho uma prestação a pagar com o governo todo mês, por exemplo. O imposto de renda. Todo mês. É a regra, eu recebo acima de um certo patamar, e acima de um certo patamar, o governo acha que eu já tenho renda suficiente para ajudar ele. E ele cobra de mim. E ponto final, e está valendo. Estou pagando. Tá? Por quê? Pago porque eu sou obrigado, e pago porque implicitamente eu tenho um contrato com o Estado que me fala, ó, você vai pagar, não é para mim. Eu não estou recebendo essa grana para eu gastar com o que eu quero. Eu não estou recebendo essa grana para eu torrar da forma que eu quiser. Não, claro que não. Eu estou recebendo esse dinheiro porque esse dinheiro vai ajudar muitas famílias, vai ajudar muita gente. Beleza. Maravilha. E o que é essa prestação? Essa prestação é uma prestação pecuniária. Pecuniária vem de pecus. E pecus, na Grécia Antiga, era boi, mas não era um boi qualquer. Tanto que a gente tem a pecuária. Né? Então, pecuniária vem da mesma origem, de pecus. Numa época em que, lá na Grécia, boi valia dinheiro. As pessoas pagavam um boi. O boi era a medida da grandeza. E pecúnia veio dessa época. Pecúnia era a primeira moeda da Grécia. E a gente usa esse termo até hoje. Então, falar que tributo é toda prestação pecuniária significa que é uma prestação que é dada em dinheiro. Tá? É dada em dinheiro. Então, com isso, a gente já começa a pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu fui lá para o Paraguai, agora, semana que vem, comprar mimos para a festa de Natal. Como os mimos não significam enfeites, porque vocês estão vendo ali atrás, já tem enfeites e tem o suficiente para um gato não ir lá e dar uns tapas e quebrar, então, tem os enfeites suficientes. Meu mimo de Natal é comprar uma caixa de uísque. Tomar de boa, comemorar esse ano maravilhoso que nós tivemos. Né? Ficar feliz com esse ano maravilhoso que nós tivemos. Pois bem, vou comprar esse uísque.
comprei uma caixa de uísque de John Walker Label, uma caixona enorme de uísque. Maravilha, legal, chuchu, beleza. Hora que eu vou passar na Receita Federal, lá na Ponte da Amizade, o fiscal parou. O que você está levando aí? Ah, moço, estou levando aqui uns uísque para dar uma bebidinha lá para a galera, tudo. Opa, legal, gostei, curti, vai tomar um skin, vou... Ah, moleque, não é bobo não, é... Tem que pagar imposto. Cadê a nota fiscal? Ah, sabe o que é? Não, tem que pagar imposto. Você deve ter gasto aí uns R$ 1.000. Como o imposto é 50%, me dá quinhentão que pode entrar essas garrafas do Brasil. Não, peraí, não é assim, não é desse jeito. Cara, é imposto de renda, R$ 500 daqui. Cara, eu não tenho essa grana, mas eu vou te propor um negócio. Vamos fazer assim, 50% é, então, você fica com 6 garrafas, eu fico com 6 garrafas. Valendo? Não. Por quê? Porque tributo é toda prestação pecuniária. E o imposto de importação é um tributo. Então, se é uma prestação pecuniária, é uma prestação que deve ser paga em dinheiro. Não posso pagar em mercadoria. Então, o seu Zé, lá de uma cidade bem pequenininha mesmo, Água Comprida, não pode chegar na prefeitura, o prefeito de Água Comprida, e falar, senhor prefeito, eu não tenho grana para pagar IPTU esse ano, não. Você quer imposto, não tem grana, você não quer levar umas galinhas e umas verduras para botar na merenda escolar aí, não? Não. Por mais que eu saiba que ele não tem dinheiro, por mais que eu saiba que para ele é difícil, por mais que eu saiba que para ele é apertado, não pode. Mas como todo em direito tem sua exceção, existe uma exceção. Uma exclusiva. Que é um instituto chamado dação em pagamento. O que é isso? O governo entende que, às vezes, você tem, por exemplo, um terreno que pode ser do interesse do governo. Por que não? O governo quer construir um posto de saúde aí no Chica Ferreira. Está afim de construir um posto de saúde aí. E não tem grana para pagar um terreno. Só que tem um cara que tem um terreno, e ele está devendo IPTU desse terreno. O que o governo fala? Cara, vamos fazer uma catira? Vamos fazer um negócio aqui? Vamos catirar aqui? Você me dá o terreno, eu abato o seu IPTU. Pode? Pelo CTN, não. O governo tinha que comprar o terreno com dinheiro e ele devolver o dinheiro para o governo para pagar a dívida. Só que o constituinte e depois o legalista moderno, ele entendeu que, tem lógica isso. O governo dá o dinheiro e recebe o mesmo dinheiro. Não tem lógica. Então, o que a gente faz? Vamos criar um instituto que é a dação em pagamento. O governo tem um interesse, para ele é legal. A dívida está ali, então o governo pega e a dívida está paga. Ah, mas e se a dívida for menor do que o valor do terreno? O governo indeniza na parte que deve ser indenizado. E pronto. E a gente não fica com essa brincadeira de vai dinheiro, vem dinheiro. Esse é o único caso de exceção onde o governo pode aceitar pagamento de tributo com bens. Ele tem que achar legal, ele tem que precisar do bem, ele tem que ver a dívida do cara. É compatível? É. Ou é a mesma dívida, ou é um pouquinho menos do que vale. Porque também, se for mais, não pode. Se o cara dever... o terreno que o governo quer lá no Chica Ferreira foi avaliado em R$ 200 mil. Só que o cara deve 500. Vai bater 200. Não. O governo compra, se ele quiser bater, ele abate. Senão, continua devedor, arcando com as consequências. Tá bom? Então, é o único caso, que aceita prestação que seja
mesmo o CTN falando em prestação pecuniária, o governo pode aceitar algo que não seja dinheiro. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Claro, óbvio. Para quem não sabe, compulsória é algo que é obrigatório. Compulsório é algo que você não pode prescindir, não pode falar não quero. Tanto é que, no currículo de diversas universidades, particulares, públicas, de universidade, algumas fazem isso. Alguns currículos você tem as matérias eletivas e as matérias compulsórias. Eletivas são aquelas que você elege, você decide, e compulsórias são aquelas que você tem que fazer obrigatoriamente. Antigamente chamava obrigatória, optativa. Hoje chama eletiva, compulsória. Compulsória é aquela que você tem que fazer. E todo tributo tem que ser compulsório, porque se não for, a galera não paga. Claro que não paga, gente. É só vocês verem que devolução que a gente tem. Eu me sinto privilegiado porque eu tive muita devolução. Eu estudei boa parte da minha vida em escola pública. Eu fiz universidade federal, eu fiz mestrado na federal, eu fiz doutorado na federal. Eu ainda tive muita coisa de volta. Então, quando eu tenho um projeto de extensão para devolver, eu estou dando aula, eu estou devolvendo o dinheiro que eu ganho do Estado. E por isso que, mesmo assim, eu pago o meu tributo e não fico choramingando. Acho um absurdo que eu pago, porque não tenho saúde, porque não tenho segurança, porque eu não tenho... Hoje, por exemplo, já não tenho mais educação, né? Já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu pago porque eu sou grato ao que eu recebi. Mas quantos acontecem isso? Quantos não estudaram? Que vocês, principalmente vocês que vieram de escola particular, quantos dos colegas de vocês não estão estudando na particular, estão fazendo ensino médio na particular, vão passar na faculdade, fazer Uniub, vão ter que pagar Unimed, e quando começar a ganhar dinheiro tem que pagar imposto? O cara revolta. O cara revolta, é óbvio que o cara revolta. É claro, ele não vê nada. Você sai na rua, você não tem segurança. As ruas estão esburacadas. Nosso transporte público é uma porcaria. É uma droga. A gente tem que pagar por van, pagar por Uber, porque o transporte público é horroroso. Aqui no Nenê Gomes, onde eu moro, tem uma linha de ônibus que serve. Uma não, eles falam duas, mas é a linha norte. É que norte 1, norte 2, sai do terminal, ali que vocês pegam, né? O terminal acho que é oeste, ali que vocês pegam para ir para a escola. Ele sai do terminal, passa primeiro aqui, Jardim São Bento, Vila Militar, e vem aqui para o Nenê Gomes, e o outro vai lá para as bandas do Boa Vista, lá no Rincão do Boa Vista, para depois passar aqui. Só isso. Mas é a mesma linha, a linha é a mesma. Então, nós temos uma linha de ônibus aqui. Segurança, vocês já sabem. Saúde, vocês já sabem. Então, a pessoa revolta. A pessoa revolta. Por isso que ela não paga. E outra, vão vir mais coisas pela frente, que vocês vão olhar para mim e falar, professor, que ódio dessa desgraça desse tributo. Vocês vão falar mesmo. Vocês vão ver as diferenças que o governo faz. Porque está na Constituição, porque está na lei. Então, se não fosse compulsório, muita gente não ia pagar. Muita gente não ia pagar. Mas muita mesmo. Tá? E com isso, o que o governo tem? É o único jeito de ele fazer? Obriga-se, põe uma arrecadação compulsória e faz ela ser compulsória, porque senão ninguém paga. Bom, pessoal, 8h27, como eu sei que vocês têm prova agora, eu já andei bastante, eu já andei um tanto legal. Eu não terminei o artigo 3º, como eu falei para vocês, vai coisa, tá? E eu sei
Ninguém perguntou, mas eu imagino que lá no chat deve ter algumas perguntas, e como eu vou responder as perguntas, às vezes a gente demora um tempinho maior, eu vou dar esse finalzinho de aula para responder as dúvidas de vocês, e na segunda-feira a gente continua, então, aqui. Tá? Nós vimos só que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. É uma prestação que a gente tem que pagar com uma certa constância. Eu não falei todo mês. Eu falei que a gente tem que pagar com uma certa constância. Vocês vão ver que alguns tributos a gente tem que pagar todo ano. Tá? O imposto de renda, todo mês. O INSS, todo mês. Por quê? Porque eu tenho um contrato, entre aspas, com o Estado, de ajudar o Estado nas suas atividades. Ela é pecuniária, ela é em dinheiro, só tem uma exceção, a dação em pagamento, que é quando eu tenho um bem que o valor é compatível ao que eu devo e o governo tem interesse por esse bem. E ela é compulsória, ela é obrigatória, eu não posso decidir não pagar. Se eu decidir não pagar e não pagar, eu vou ser um criminoso, eu vou estar incorrendo no crime de evasão fiscal, no crime de não pagamento de tributo. Tá joia? Vamos interromper o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para a gente conversar. E agora eu vou ver o chat se tem alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, pode mandar para o chat aqui que eu respondo. Vamos lá. Beleza, Gustavo, sem problema, tá super tranquilo e se você saiu eu nem vi, nem percebi, né? Tá. Matheus, era para começar mesmo, mas o que aconteceu? Como a Jailda disse, que é do tempo da prova dela, eu resolvi começar um pouco antes, tá certinho. Maria Eduarda, eu peço mil desculpas a vocês, já era para eu ter disponibilizado, tá? Já era para eu ter mandado, eu não mandei, tá? Foi falha minha. Desculpa, gente, desculpa, falha minha. Aham. Tem essa mesmo. O meu também aqui, o meu pintou às 8 horas também. Eu tô falando para vocês, eu vi, pintou às 8 horas aqui. Hum, tá. Não, Gabriel. O que entende? Tá? O que entende o governo? Ó, a lei. Entende o seguinte: às vezes, e isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ainda nesse artigo 3º, o governo pode pegar e falar, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Se a sua dívida aí é 1 milhão, mas você tem um terreno de 300 mil, vamos brincar que seu terreno vale 1 milhão, eu te passo um recibo de 1 milhão e pronto, e acabou e valeu. Quando acontece isso, o governo pode fazer isso, porque é o governo quem avalia. Hoje nem tanto, hoje tem outros instrumentos de avaliação, mas poderia acontecer normalmente. Então, o que a lei deixou claro? Como à época ainda não existiam meios de garantir que o governo fizesse uma avaliação real do terreno e que a coisa fosse real, que a coisa fosse verdadeira, o que a lei falou? Falou, governo, o negócio é o seguinte: se a avaliação que você tiver do imóvel, e você precisa consultar 3 avaliadores por escrito, for igual ou menor que a dívida, beleza. Se a dívida for maior, você precisa daquele terreno, você compra o terreno. Só que o cara sabe que ele tem que pagar. Ele sabe que ele é obrigado a pagar. Se ele não pagar, é problema dele. Não é mais problema seu, Estado. Pulou de problema seu. Tá? O problema de pagar é dele. O problema do pagamento é do cara. Então, é ele quem vai ter que ter a iniciativa de ir lá e pagar. É ele quem tem que ter essa iniciativa. É ele quem tem que falar, não, eu vou pagar. Beleza, eu vou pagar. Aí ele vai lá, bate a dívida, negocia e faz a negociação dele. Mas você, Estado, não pode, por simples, espontânea vontade, falar, não, vamos aqui, a gente abate. Não. Não, por quê? Nós vamos ver
que o cara deve, por exemplo, pegar um exemplo, não é real, nós vamos ver depois, tá? Mas ele deve R$ 1.000 de IPTU, R$ 1.000 de IPVA e 2.000 de imposto de renda, por exemplo, tá? Num caso bem teórico, e vocês vão saber por quê já já, porque cada imposto desse é um ente que cobra. Mas vamos imaginar que seja o mesmo ente que cobrou os três. Eu devo quanto? Eu devo 1.000 de IPTU, 1.000 de IPVA, 1.000 de imposto de renda. A partir do momento em que eu passo a dever 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 para o mesmo ente, quando eu for pagar, a fazenda não vai chegar. O que você quer pagar? Eu devo 1.000 de IPVA, quero pagar só IPVA. Claro que não, a fazenda é esperta. Ela não vai fazer isso. Ou paga tudo, ou não paga nada. Cara, eu devo 1.000 de IPVA, tá aqui. Cara, sua dívida entrou em algo que chama dívida ativa. Quando entra na dívida ativa, acabou, já era, foi-se. Você teve um tempo para pagar ele atrasado, que você entrava no site, tirava o boleto e pagava. Só que agora a sua dívida está na dívida ativa. Então, lá na dívida ativa, é um pote que eu vou jogando a sua dívida lá dentro. E lá dentro, eu não sei qual é qual. Lá dentro eles misturam tudo. Eu não sei qual é qual. Você deve 4.000. Ou você paga os 4.000, você não paga nada. Claro, pode negociar, pode falar, não quero pagar uma parcela, pode, mas não vai liberar você do pagamento total, muito menos da baixa na sua dívida. Você vai continuar devendo. Tá? Porque eu posso negociar, quero um parcelamento, eu vou dar 1.000 de entrada, aí faz os restantes em 200 vezes, tudo aí beleza. Aí é o que eles chamam negativa com efeito positivo. Então, eu estou negativado na dívida, mas para todos os efeitos é positivo porque eu estou pagando. A mesma coisa que acontece com o terreno. Entendeu? Por isso que ele não pode dar o terreno e pagar menor, não pode diminuir a dívida. Tá? Nessa ele tem que ir lá negociar, ele vai, aqui, ó, né? Vamos fazer um negócio, tudo. Aí ele vai negociar com o Estado para conseguir arrecadar. Entendeu, Gabriel? O problema é porque não tinha como o governo ter uma forma de arrecadar isso aí de uma maneira mais clara, né, para a população, porque tudo no governo tem que ser transparente, tem que ser às claras, tá? Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta? Eu sei que vocês devem estar tudo dormindo, eu sei que vocês devem estar tudo de pijama, eu poderia sacanear, eu poderia chegar agora e falar, eu vou sacanear, quem abrir a câmera não vai fazer a atividade final, eu vou dar ponto total para todo mundo, aí vocês iam. Aí eu ia ver todo mundo aí, ou na correria para escovar o dente, pegar e fazer, né? Ou eu ia ver a cara de todo mundo, tá vendo? É maldade. Né? É mais ou menos assim. Eu acordei 5 horas da manhã para correr, eu corro 5:30 da manhã, que é o horário que eu tenho. Então, por causa disso, eu vou sacanear com todo mundo. Pronto. Aí, beleza, não é? Poderia fazer isso. Mas não vou fazer, não. Fazer isso com vocês, não. Tá? Então, tá bom, gente. Como não tem mais perguntas, pelo jeito, né? Tô vendo aqui. Tem mais, a galera não tá mais. Eu vou interromper a gravação.